Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo. Infelizmente, a gente acaba essa nossa série de vídeos, essa nossa websérie sobre realização de metas na prática. Foi um prazer, foi um tempo muito gostoso passar com você, explicando para você como eu faço para realizar as maiores metas que eu já realizei na vida, como as pessoas com maior riqueza, com maior sabedoria no mundo fizeram para alcançar aquilo que elas objetivaram. E hoje a gente vai fazer essa aula em slide, tá? Mas antes de eu começar a aula, eu quero dizer para você o seguinte: tem uma surpresa preparada para você. Então, assiste essa aula até o final, porque é uma surpresa que vai valer a pena. Não, eu não vou querer teu e-mail, não, eu não vou querer que você gaste algum dinheiro, não, eu vou te entregar tudo de graça, tá ok? Porém, é uma surpresa que vai te possibilitar aplicar tudo que você aprendeu aqui de uma forma melhor, de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. Bom, então pra gente chegar logo nessa surpresa, deixa eu começar essa nossa última aula aqui. Só recapitulando, a gente limpou o terreno na primeira aula. Na segunda aula, a gente cavou a estrutura e colocou ali o firmamento. Na nossa terceira aula, a gente não perdeu o controle, a gente objetivou como é que a gente ia controlar essa obra desse prédio, que é a nossa meta, não é verdade? Então a gente pensou ali, caramba, o que eu vou fazer, o que eu vou medir, o que eu vou pensar, o que eu vou analisar na hora de controlar essa obra, que é a minha meta. Então a gente colocou ali alguns pontos de controle, né, algumas KPIs, e também definiu quando que a gente vai sempre medir se a gente está no caminho certo para poder conquistar essa meta. Na nossa quarta aula, a gente reafirmou alguns conceitos, a gente pegou alguns insights poderosíssimos com o Otávio. O Otávio, que para mim é o maior exemplo que eu tenho no meu círculo de amizade sobre realização de metas, tá? E muito possivelmente ele é um grande exemplo, não só porque ele está no meu círculo de amizade, porém, enfim, diversas outras pessoas estão no meu ciclo de amizade, mas ele efetivamente é a pessoa que eu vejo que mais realiza metas, mais vai atrás do que ele quer e conquista as coisas. Então você viu na história dele, tá? Eu fiz questão de pedir para ele não assistir os nossos vídeos, mas na história dele você viu que os princípios que a gente passou aqui, todos eles foram verdadeiros. E agora, na nossa aula de número 5, eu efetivamente vou te explicar como é que vai acontecer essa subida do seu prédio. Porque, como a gente conversou, o momento de limpar o terreno, de cavar, de colocar o firmamento, de definir como é que a obra vai subir, como é que você vai saber que aquele prédio está sendo construído do jeito que você quer, esse momento é o momento mais demorado. Agora, o momento que o prédio começa a ser construído, até você atingir sua meta, é muito rápido. Ok? É muito mais rápido do que aquela mudança interna que tem que acontecer. Então hoje, a gente vai começar falando sobre o comprometimento. Comprometimento é algo que acontece enquanto você está construindo o seu prédio. Primeira coisa aí do comprometimento é que ser acima da média é fácil, só que se manter acima da média é difícil. Então, eu preciso que você se comprometa em continuar sempre aprendendo, tá? Enquanto você está construindo o seu prédio, não significa que você vai negligenciar o que você está consumindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Não, você tem que estar ali aprendendo, tem que estar com conhecimento contínuo, tá? E sempre um conhecimento prático. Porque agora você já está com a mão na massa, né? Com a mão no cimento, já está construindo o seu prédio. Então, é preciso que esse conhecimento seja prático, ok? Conhecimento prático, se a sua meta for financeira, eu quero te dizer que a nossa área de membros premium vai estar totalmente voltada para conhecimento prático, certo? Tudo em processo. Então, é isso. Ser acima da média é fácil, só que se manter acima da média é difícil. Então, você precisa se comprometer em continuar aprendendo, tá? E aprendendo conhecimento prático. Primeira coisa da prática é o comprometimento. Outra coisa é o quando estou fraco. Você vai identificar que momentos, que pessoas, que pensamentos continuam te puxando para baixo. Você precisa identificar isso. Não é porque agora você já está construindo o seu prédio que as pessoas vão parar de te julgar, de jogar lixo no seu terreno. Não. Pelo contrário. Agora as pessoas estão começando a ver a construção. Não é verdade? Antes era só uma ideia. Agora elas estão começando a ver a construção. As chances são de que agora elas vão ficar dando mais pitaco no como deveria ser feito, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Então, você vai precisar aí no ponto 2, pensar em formas saudáveis de eliminar esses momentos, essas pessoas, se possível, e esses pensamentos que continuam te puxando para baixo. Eliminar, eu botei formas saudáveis, tá? Ou seja, você precisa evitar essas pessoas, você precisa afastar essa má influência da sua vida, tá? Nem que seja chegando para a pessoa e dando um toque. Porque às vezes pode ser seu esposo, sua esposa, sua mãe, seus familiares, seus filhos, enfim, seus amigos. Então, nem sempre você quer se afastar dessas pessoas. Então, chega para elas, é uma forma saudável de você eliminar essa negatividade, você chegar para elas e dar um toque e falar assim, ó, cara, chega, você está me atrapalhando.
A minha meta virou um valor para mim, como você aprendeu, né, na aula 1. A minha meta é um valor para mim. É isso que eu quero da minha vida, é isso que vai ser. E eu preciso que você me apoie. Se não for para me apoiar, fica quieto. Nem fala nada, se não for para me apoiar. Então, assim, pensa aí como você vai fazer isso de uma forma saudável, eliminar completamente esses momentos, pessoas e pensamentos que continuam te puxando para baixo. E no terceiro ponto, você vai pensar como você pode se blindar desses momentos, pensamentos e pessoas, para que você não precise eliminar. Ou seja, você se blinda. Ou seja, você trabalha em você para que aquilo que jogam em você não te afete, certo? É algo que eu tive que lidar bastante quando eu vim, por exemplo, pro âmbito da internet, no caso em vídeos. Eu tive que lidar bastante, com bastante crítica, com bastante coisa. Então, até eu aprender isso, eu tive que fazer coaching, né? Você sabe, você viu a nossa entrevista com o Sérgio Vieira é meu coaching. Eu tive que fazer coaching, trabalhar isso fortemente no coaching. Essa questão de crítica, de elogio, como lidar com isso, como lidar com as pessoas dando pitaco na minha meta, no meu objetivo, pessoas que nem me conheciam, né? Então, você precisa aprender como você se blinda desses momentos, desses pensamentos e dessas pessoas. Uma outra coisa que você precisa aprender também nesse momento de prática é o seguinte: olha só, a gente teve que mudar diversas coisas quando a gente estava no 0 para chegar no ponto 1, no estágio 1, não é verdade? Então, para a gente começar a construir o prédio, a gente teve que mudar bastante coisa. A aula 1, 2 e 3 foram focadas só nisso. Agora, quando você chegou no estágio 1, conquistou aquilo dali, para você ir para o estágio 2, você acha o quê? Que você está pronto? Não, você não está pronto. Quando a gente tem uma meta e a gente tem várias fases para atingir essa meta, a cada estágio a gente precisa mudar mais coisa. A cada estágio a gente precisa evoluir. Em cada estágio a gente precisa amadurecer. Ou seja, eu tenho uma frase, né, que eu criei, eu gosto bastante dela, que é o seguinte: se você tem um novo objetivo, você precisa desenvolver novas habilidades. Ou seja, não pare de crescer. Não pare de crescer. Cada estágio vai te exigir uma nova habilidade. Então, não pare de crescer. E aqui o comprometimento vai te ajudar. Você se lembra quando a gente viu lá no primeiro slide? Você precisa se comprometer em continuar aprendendo, em continuar crescendo, amadurecendo, orientado para a prática. Porém, não pare de crescer nunca. Por quê? Muita gente atingiu a primeira fase do projeto, tá? Então vamos supor que a sua ideia é ter um negócio. Aí você atingiu a primeira fase, que é o quê? Conseguir financiamento ou aprovação para que o negócio seja feito. Você acha que você está pronto para a segunda fase, que é efetivamente botar o negócio para rodar, ou então construir o seu negócio? Não, você não está pronto. Se você continuar achando que você está pronto, você vai continuar sendo quem você é. E continuar sendo quem você é só vai te permitir continuar com o que você tem hoje. Então, grande chance de você, não, eu estou pronto, eu já cheguei até aqui, eu já conquistei bastante coisa. A grande chance de você não vai chegar em nenhum outro lugar. Por quê? Porque você acha que você está pronto para alcançar o próximo lugar e não está. Você tem que se preparar para o próximo estágio, sempre, com novas habilidades, com novos pensamentos, com novos recursos, tá? Não dá para conquistar mais coisas, continuando com esse pensamento de não, eu já cheguei até aqui, então já tenho o suficiente. Não. Você quer ir além? Então você precisa aprender novas coisas, aprender novas habilidades. Eu vou dar um exemplo aqui meu, tá? Prático. Hoje em dia, eu faço aí pelo menos de 2 a 3 cursos por semana na minha área. Na minha área de otimização de vídeos, na minha área de edição de vídeos, na minha área de otimização de artigos, na minha área de membros, na minha área de empreendedorismo digital. Eu estou sempre fazendo, na minha área de tráfego, ou seja, atrair pessoas para o meu negócio, para serem impactadas pela minha mensagem. Eu estou sempre fazendo novos cursos. Pedro, mas você hoje já tem aí um canal com, enfim, milhares e milhares de pessoas, quase dezenas de milhares de pessoas. Você hoje já tem aí milhares e milhares de pessoas acessando o seu site, enfim, mensalmente. Eu sei que eu tenho. Só que eu preciso, se eu quero chegar além, ou seja, se eu quero impactar mais pessoas, ajudar mais pessoas com conteúdo gratuito e etc., eu preciso estar sempre estudando. É o meu próximo estágio. Sempre aprendendo novas habilidades para o próximo estágio, para mudar de fase dentro do negócio. E aqui, em último lugar, é a resiliência. Esse tópico, resiliência. O que é resiliência? É você continuar insistindo, é você se manter agindo, ok? Se manter na action, que a gente fala, na ação. Para isso, eu vou liberar para você um livro gratuito, tá? É um livro que mudou a minha vida, é um dos livros que mudaram a minha vida, né? Vários livros mudaram a minha vida em diversos sentidos, mas esse livro fala muito sobre objetivos, sobre você conquistar as coisas que você quer na vida. Esse livro tem 42 páginas. Numa sentada você lê esse livro, tá certo? Então, esse livro eu vou deixar disponível na sua área de membros grátis. Então, basta que você entre na área de membros grátis, procura lá o nosso curso, websérie Realizando Metas na Prática, e lá na nossa quinta aula, no nosso quinto episódio, vai estar lá o livro Rinoceronte para você poder baixar. Entre diversos fatores que o rinoceronte tem,
Um deles que me chama muita atenção e é interessante para resiliência é a pele de 5 centímetros. O que é uma pele de 5 centímetros de espessura, né? É a pele do rinoceronte que faz com que ele continue andando, andando e andando em direção à meta dele sem que ninguém impeça ele. Sem que nada impeça ele. A única coisa que pode derrubar um rinoceronte é alguém jogar um míssil nele. Mas ele sai correndo, ele derruba a árvore, ele arranca a árvore pela raiz, ele passa por cima de animal, ele passa por cima de qualquer coisa. E nada atrapalha ele, nada arranha a pele dele, nada, enfim, nada fere ele, nada incomoda ele. E ele está sempre focado na meta dele. Sempre focado na meta dele. Sempre. Certo? Então é preciso que você tenha e desenvolva essa pele de 5 centímetros, essa resiliência, que vai fazer enquanto você estiver cavalgando, né, trotando em cima até a sua meta, né, para cima da sua meta, ou seja, ou então construindo o seu prédio, né, e esse prédio quanto mais alto, mais complicado de você construir isso, mais desgastante de você construir isso, você precisa desenvolver essa pele de 5 centímetros, para que nada te atrapalhe, para que nada te impeça. E quando é que você vai parar? Quando que o rinoceronte para? Quando ele atinge a meta dele, quando ele consegue o resultado que ele queria alcançar. Então, eu vou repetir aqui os 4 pontos dessa aula. Comprometimento, se manter acima da média, né? É o comprometimento. Identificar quando que você é fraco, ou seja, quais momentos, quais pessoas, quais pensamentos continuam te puxando para baixo enquanto você está construindo o seu prédio, ou seja, isso é tudo no dia a dia, tá? Entender que se você mudar de andar, se você mudar de estágio, ou seja, ficar mais próximo de alcançar sua meta, você precisa desenvolver novas habilidades. Você precisa aprender novas competências, tá certo? E, em último lugar, no quarto lugar, é a resiliência. É continuar avançando. É só parar quando atingir a meta. É realmente ser um rinoceronte. Então pega esse livro, devora esse livro. Eu li esse livro em 45 minutos numa noite. Era 1 minuto por página. Tranquilo, dá pra ler. Certo? Em último lugar, a minha surpresa, o meu presente para você, que é o PDF gratuito. Eu preparei um PDF com todos os passos de todas as aulas, como um checklist, praticamente, para você ir fazendo esse passo a passo. Isso tudo é de graça, tá ok? Para você acessar, a única coisa que eu vou falar para você acessar, você só precisa acessar a sua área de membros grátis. Então, se você já tem login na área de membros grátis, faz login lá. Assim, na homepage é só você dar um scroll down, né, descer a tela, e já vai ter ali um bannerzinho com o curso, tá? Realizando metas. Clica nesse curso, que clicando nesse curso você vai ter acesso aí, em qualquer aula você vai ter acesso a esse PDF gratuito, vai poder baixar e fazer download. E no final desse PDF eu deixei um recado para você. Eu quero mostrar esse PDF para você, eu estou colocando esse PDF aí na tela agora. Deixa eu mostrar para você ele aqui. Realizando metas na prática. Aqui você vai ter os passos práticos da aula 1, tá? Então aqui tem o subtítulo da aula 1, aqui os passos e aqui os subpassos, né? Entre o lidar e o livrar que a gente falou na aula 1. Então eu coloquei tudo bem explicado aqui para você poder realizar. Na segunda folha, a gente tem então os passos práticos da aula 2. Aqui tem o link para você assistir a aula 2. Aqui tem o subtítulo, né? Vamos olhar para o nosso umbigo. E é umbigo, não é um imbigo. Eu gosto de brincar assim. Então, aqui tem os 4 passos que você precisa fazer para conquistar aquilo que a gente conquistou aí juntos na aula 2, essas mudanças internas. Na aula 3, a fase de controle. Então você pode assistir a aula clicando aqui, você também vai ter aqui os 2 pontos que a gente viu na aula e um bônus, né? Já que a aula ficou curta, a aula 3, eu coloquei um bônus, certo? Que é você visualizar a meta e vir de Moonwalker, ou seja, aquele passo do Michael Jackson quando ele andava para trás. Você vem regredindo, tá certo? Os passos práticos da aula 4, que foi aquela entrevista fantástica que a gente teve com o Otávio, você pode assisti-la clicando no link do seu PDF. E, enfim, tem aqui os passos que você deve fazer nessa entrevista. E os passos práticos da aula de hoje. Aqui, ó, o comprometimento, o quando estou fraco, mudar de fase, a resiliência e imprimir o PDF que você vai baixar. Aqui eu tenho um recado para você. Não vou deixar você ler ele agora, porque eu escrevi esse recado especialmente para você. Eu espero que você leia quando você acessar aí o seu PDF. Então é basicamente isso que eu tinha para falar com você hoje. Até a próxima. Foi um prazer estar com você nesse vídeo. A partir da manhã a gente volta à nossa programação normal. Todos os dias às 9 horas da manhã, um novo vídeo para você. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.